Olá, amigos, uma boa noite. Estamos aqui hoje dando continuidade aos nossos trabalhos com a programação da nossa 18ª Jornada Espírita de Cruz das Almas. Esse ano o tema é o problema do ser, do destino e da dor. Ontem nós tivemos uma palestra muito interessante e tenho certeza que hoje também nós vamos continuar os trabalhos com o nosso palestrante que já está aqui conosco. Gostaria de saudá-los a todos que estão presentes, que estão chegando, e convidá-los para chamar seus amigos, seus vizinhos, para poder participar também conosco da nossa live. Gostaria também de agradecer ao nosso palestrante convidado, o Elerson Santos. É um prazer tê-lo conosco. E o nosso grande amigo, Jorge Teixeira, que é o representante do Movimento Espírita de Cruz das Almas, nessa nossa live, né? Mais uma vez agradecer ao palestrante pela disponibilidade. A gente sabe como as agendas são cheias nesses momentos que a gente está em casa, né, confinados, mas continuamos trabalhando bastante, né? Agradeço também à TV7, a equipe de trabalhadores do Movimento Espírita de Cruz das Almas, a Comunhão Espírita Cruzalmense, que é formada pelas casas Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, Casa de Oração Antônio de Pádua, Centro Espírita Centelha de Luz, Porto Espiritual Divina Luz e Sociedade Espírita Verdade e Vida. Agora eu vou passar a palavra ao nosso representante do movimento para a fala inicial. Por gentileza, George, fique à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar com todos vocês, agradecendo a oportunidade, né, nessa 18ª Jornada Espírita de Cruz das Almas em divulgar a doutrina espírita, né? Divulgar todo esse conhecimento que tanto necessitamos para a nossa evolução espiritual. Então, para iniciarmos, vamos, né, fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e orar e pedir a Deus, pedir a Jesus e a espiritualidade amiga, que possa nos intuir de bons pensamentos, que possa instruir ao nosso palestrante para que ele possa tocar os nossos corações, nossas mentes, para despertar as leis divinas que estão presentes em nossa vida. Jesus, que a tua misericórdia, que a tua caridade, o teu amor possa chegar aos corações de todos os habitantes encarnados e desencarnados deste planeta. Nos dai a força necessária para combater a ignorância, para que possamos vencer a nós mesmos nessa caminhada, num planeta ainda de provas e expiações, e que nós possamos, a cada dia, a cada momento, ser caridoso com o outro, ser caridoso conosco. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nessa oportunidade, queremos agradecer também ao Elerson pela disponibilidade, a Marcela. O Movimento Espírita de Cruz das Almas se sente honrado em estar completando essa nova tarefa, nesse novo momento, né? Então, eu queria só apenas fazer alguns comentários sobre o Movimento Espírita de Cruz das Almas, que também faz parte do movimento do CR2, do Conselho Regional 2 da Federação Espírita Baiana. Né? Nesse momento de pandemia, no qual toda a maioria das jornadas, semanas espíritas, encontros, estão sendo via web, via todos os canais, né, Instagram, seja YouTube, todos eles fazendo parte dessa grande rede, né, que a federação está fazendo com que nós possamos estar juntos. O movimento espírita tem um objetivo de unir justamente os espíritas em um só pensamento, em um só sentimento. E o interessante de tudo isso é que nós possamos, enquanto espírita, entender que todas as casas espíritas, elas são apenas no sentido de que nós somos unidos por uma federação, tanto estadual quanto federal, a Federação Espírita Brasileira,
E nós devemos estar atentos, porque não é de hoje que a preocupação das pessoas que comandam a doutrina de uma maneira muito simples e clara de que nós devemos estar unidos, né? Independentemente de casas espíritas, independentemente de estarmos frequentando uma casa ou outra. Nós devemos permear todas as casas, devemos estar frequentando essas casas para que possamos realmente levar a doutrina como Jesus nos ensinou, em levar o conhecimento, as leis a quem precisa, a quem chegar à nossa casa, entender e acolher e fazer com que entenda. Porque foi desde o início, quando houve essa preocupação com a unificação, que os nossos precursores entenderam que deveria ter um pacto. Isso foi criado através de um pacto áureo, né? Um pacto de ouro, no qual todos devemos estar preocupados em falar a mesma coisa, em entender que o Pentateuco ele deve ser entendido de uma só forma, e não apenas haver divergências ou competição. Então, o movimento espírita de Cruz das Almas ele está nesse sentido, de estar unido em torno do Pentateuco, unido em torno do Mestre Jesus, que nos orienta, que devemos nos unir, que devemos orar e estar juntos nesse momento. Então, é interessante estarmos falando isso, porque aos nossos palestrantes que chegam aqui conosco, nos ajudam plenamente no sentido de fazer essa união, de estarmos buscando a orientação espiritual, a orientação de vencer não ao outro, mas vencer a nós mesmos, nossas dificuldades, nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, fica aqui a mensagem do Movimento Espírita de Cruz das Almas, em que todos estejamos unidos em divulgar a doutrina a quem precisa, a quem necessita. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Elis. E vamos ficar agora com a palestra, né, Marcelo? Estamos ansiosos. Obrigada. Muito obrigada, Jorge, pelas suas palavras, que são, na verdade, uma reflexão para todos nós, né? E antes de começarmos a palestra, eu gostaria de informar os nossos participantes que estão aí conosco na live que podem mandar mensagens pelo chat, mandar perguntas, né? Que a gente pode discutir ao final da palestra do Wellerson. Antes de chamá-lo, vou falar somente um pouquinho do que ele faz, né? O Wellerson é conferencista, médium e escritor espírita, voluntário e divulgador da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza trabalho humanitário na África. E ele vai falar hoje sobre nosso destino é ser feliz. E aí, Wellerson, o que é que você me diz? Boa noite, Marcela. Boa noite, George. Boa noite aos nossos queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Para o nosso coração, uma alegria podermos participar da 18ª Jornada Espírita de Cruz das Almas, interior da Bahia, trazendo as nossas reflexões em torno deste tema tão importante que é a felicidade. Queríamos convidar a todos para que pudéssemos fazer uma viagem no tempo. Era final do século XIX, início do século XX, quando em São Francisco da Califórnia vivia uma família muito nobre, a família Stanford. Madame Stanford era casada com o governador da Califórnia, um dos homens mais ricos daquela região. Tinha um filho chamado Leland, que na época desses acontecimentos contava com seus 9 anos de idade. Leland tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, tudo aquilo que se imaginasse que poderia trazer felicidade ao coração daquele menino, ele possuía. Sua mãe havia contratado 3 babás para que pudessem cuidar dele com muito carinho. Uma babá francesa, uma babá inglesa, uma babá americana. Os pais davam tudo ao filho na direta proporção em que eles não tinham tempo para poder se oferecer. Para nós termos uma ideia, Madame Stanford, a mãe de Leland, tinha apenas um dia da semana para estar com seu filho.
E as poucas vezes com que ela se encontrava com o Rebento, Madame Stanford abraçava o menino, muitas vezes colocava-o assentado no seu colo e, brincando com seus cabelos encaracolados, ela dizia: meu filho, os seus olhos são tão lindos que se eu pudesse eu os arrancava para colocar no pendantife sobre o meu pescoço, para arrancar inveja às minhas amigas. Essa era a relação que Madame Stanford possuía com o pequenino Leland. Os anos, os meses foram se passando. E um dia, no café da manhã, Madame Stanford teve uma triste notícia. Ao abrir as páginas dos jornais, em primeira página estava escrito: Madame Stanford está de luto. Uma tia sua que mora no subúrbio faleceu. Naquela época, o luto contava com 15 dias dentro de casa, vestindo negro, sem festas, sem teatros, sem nenhum tipo de participações sociais. Madame Stanford levou a sua mão ao peito, olhou para o marido que estava ao seu lado no café da manhã e disse para ele: mas o que vou fazer? 15 dias dentro de casa, sem fazer absolutamente nada. O governador sorriu e disse: vai estar com o nosso filho. Aproveite o tempo para estar ao lado dele. E Madame Stanford aproveitou aqueles dias que estaria de luto, porque era uma tia que ela não tinha convívio. Não sabe como o repórter foi descobrir aquela infeliz que morava naquele bairro miserável da cidade. O fato é que Madame Stanford agora estava mais perto de Leland. Numa manhã, ela acordou e começou a escutar uma canção que vinha da sala de música. Pé ante pé, Madame Stanford foi andando pelos grandes corredores da mansão onde residia, e quando abriu a porta, ela deparou-se com o filho, assentado ao piano, de costas para a porta de entrada, tocando aquela bela melodia. Madame assentou-se no tapete fofo, fechou seus olhos e deixou-se embriagar por aquela canção. Quando ele terminou de tocar, Madame Stanford estava emocionada, aplaudiu o filho. Ele se virou assustado, não tinha percebido que a mãe estava ali. Correu, abraçou-a e ela disse: que bela canção, meu filho. Estou tocada pela melodia. Ah, mamãe, disse Leland, essa canção é uma das que eu mais gosto. Foi a minha babá francesa quem me ensinou. E o que diz a música, meu filho? Perguntou a mãe. Por acaso você sabe a letra? Leland então sorriu e disse: é claro que eu sei, mamãe. É uma história que se parece muito comigo. Essa música conta a história de um pescador que vivia na Normandia. Ele morava à beira da praia, juntamente com a sua esposa e um filho. Todas as manhãs, quando ele saía para pescar, a esposa e o filho iam com ele, despediam-se, e ao final da tarde, lá estava a esposa e o filho aguardando o chefe de família retornar com os peixes para poder vender no mercado e ter a própria subsistência. Porém, numa tarde, o pescador não voltou. A esposa ficou em desespero, o filho chorou muito, mas o pescador realmente não apareceu nas águas do mar. A mãe e o filho ficaram ali, à beira do mar, durante um largo período, e percebendo que ele não retornaria, foram para casa. No outro dia pela manhã, estavam à beira do mar, e ele não voltou.
No final da tarde, mãe e filho estavam à beira do mar, quando a mãe ajoelhou-se aos pés do pequenino e lhe disse: meu filho, você fica aqui, porque a sua mãe vai buscar o seu pai. E ela adentrou dentro do mar para nunca mais voltar. Quando Leland acabou de narrar a história para sua mãe, Madame Stanford arregalou os olhos e disse: mas que história é esta? Sua babá francesa está ficando louca. De contar uma história como essa para você? Mas mamãe, essa história se parece muito comigo. Como assim, meu filho? Você tem a sua mãe, tem o seu pai, mas vocês ficam no mar da vida. E eu fico aqui às margens do mar, aguardando que as águas possam trazer ora papai, ora mamãe, para ficar comigo. Madame Stanford entendeu, abraçou o filho e lhe disse: mas isso não vai acontecer mais, meu filho. Eu sempre estarei do seu lado. Leland sorriu. Estava tão feliz com a presença da sua mãe. Nunca ela havia estado tanto com o filho. Porque nos dias normais, quando Leland acordava pela manhã, Madame estava dormindo. Havia chegado muito tarde das festividades sociais. Quando Madame acordava, Leland estava na escola. Quando Leland chegava da escola, Madame estava se aprontando para as festividades sociais. E raramente os dois se encontravam. Depois de uma semana de convívio, agora Madame Stanford tomava café, almoçava, tomava o chá da tarde, jantava com Leland. Um dia no jantar, Leland estava demonstrando a felicidade. Disse-lhe: mas mamãe, as coisas por aqui são muito diferentes. Por que é que a senhora está tanto tempo comigo? Então Madame Stanford olhou para o filho. Menino de 9 anos de idade disse: ah, Leland, sua mãe está ficando muito em casa porque está de luto. E o que é luto, mamãe? Oh, meu filho, você não sabe o que é luto? Mas as suas professoras, as babás não te explicaram? Não, mamãe, o que é luto? Luto? Como eu vou te dizer? Luto é quando alguém da nossa família morre. Nós precisamos vestir de negro, ficar dentro de casa, não podemos participar de festividades sociais, ir ao teatro. Devemos apresentar a nossa tristeza para com o parente que morreu. Ah, mamãe, quem morreu da nossa família? Ah, foi uma tia miserável, que eu nem tinha contato, que morava no subúrbio. O infeliz jornalista descobriu e deu a notícia nos jornais. Ah, mamãe, perguntou Leland, e quantas tias a senhora tem ainda para morrer? Era a vontade que Leland tinha da mãe estar ao seu lado. Logo depois daquele dia, este encontro à mesa com Leland, Madame Stanford recebeu na sua mansão a visita de uma amiga que sabia que Madame estava com o coração apertado por não aparecer nos jornais, por não ter sido convidada a nenhuma festividade e nem podia participar. Então a amiga chegou toda animada e disse: Madame, eu tive uma ideia genial. Ideia? Mas que ideia? Perguntou Madame Stanford. Ah, a senhora não pode participar de festas, nem ir ao teatro, mas pode fazer a caridade. A caridade aparece nos jornais e todos irão comentar que a senhora, mesmo de luto, tem o coração voltado para aqueles que necessitam. O que acha? Podemos marcar a visita para um orfanato? A senhora leva doces, guloseimas, roupas, distribui, é fotografada e aparecerá nas primeiras páginas dos jornais da Califórnia. Madame Stanford achou genial aquela ideia. A amiga disse que prepararia tudo, que a madame não precisava se preocupar com nada. E assim aconteceu. Foi marcada a data, o dia, os jornalistas foram avisados, também o orfanato. Madame Stanford escolheu
um vestido muito bonito, negro, para vestir. Afinal de contas, seria fotografada. Pediu aos servos, aos funcionários da grande residência, para preparar uma carruagem cheia de guloseimas, de doces, mandou comprar brinquedos e roupas para serem distribuídas às crianças. E então, Madame Stanford já estava dentro da carruagem que fora preparada para ir ao orfanato, quando lá em cima, nas escadarias da grande mansão, surgiu Leland, o filho de Madame. E ele perguntou: mamãe, onde a senhora está indo? Madame abriu a porta da carruagem e disse: estou indo no orfanato, meu filho, fazer caridade. Eu posso ir com a senhora? Ela pensou e disse: é claro que pode, meu filho. Leland desceu as escadarias correndo, entrou dentro da carruagem, fechou a porta, assentou-se de frente à mãe. Ele estava tão feliz. Era a primeira vez que Madame Stanford e seu filho sairiam juntos para fazer algo na Califórnia, ali na cidade de São Francisco. Então, eis que a carruagem partiu. Leland sorria, olhava para um lado, olhava para outro, e de repente perguntou para sua mãe: mamãe, o que é um orfanato? Meu filho, mas não é possível. Preciso rever essa escola onde você está estudando. Essas suas babás não te ensinam nada. Você não sabe o que é um orfanato? Não, mamãe, eu não sei o que é um orfanato. O que é? Como eu vou te explicar, meu filho? Deixa eu pensar, deixa eu meditar. O que é um orfanato? Bem, meu filho, um orfanato é onde vivem os órfãos. Ah, mamãe, mas o que são órfãos? Ah, meu filho, órfãos. Bem, órfãos são meninos e meninas que não têm pais e que não têm mães. Mamãe, mas existem meninos e meninas que não têm pais e não têm mães? Existem, meu filho. Mas o meu pai não é o governador da Califórnia. Por que ele deixa que aconteça isso? Meu filho, isso é coisa de política. Isso é coisa com seu pai. Não nos diz respeito. E finalizou a conversa. Madame Stanford era muito boa com as questões sociais, não para educar o filho. Depois de alguns minutos, eles chegaram no subúrbio onde ficava o orfanato. Tudo já estava preparado. Os jornalistas esperavam. Os portões do orfanato estavam fechados e as crianças foram colocadas no pátio e pegariam todas as doações por entre as grades, para que não tivessem contato direto com Madame Stanford. Essas foram as exigências. Quando Madame Stanford chegou, a carruagem de vidro se abriu, ela desceu e começou a distribuir doces guloseimas para as crianças, fazendo poses para as fotos. Enquanto Leland animado, apertava as mãozinhas das crianças e perguntava: qual é o seu nome? John, e o seu? Mary, e o seu? Peter? Ah, vocês querem ser meus amigos? E conversa daqui, conversa dali. Madame Stanford percebeu que Leland estava muito entrosado com as crianças, então ela disse: vamos embora, meu filho. Mas mamãe, acabamos de chegar. Já fizemos a caridade, meu filho, as fotografias já foram tiradas. Vamos voltar para casa. E puxando a mão do filho, ela o trouxe de volta para a carruagem. Leland queria ficar mais ao lado dos seus amiguinhos. Quando eles entraram na carruagem, Leland abaixou a cabeça, estava um pouco entristecido. Queria ficar mais. Quando a carruagem partiu, ele debruçou-se no banco, na parte de trás, olhando pelo vidro da carruagem, até o orfanato sumir numa das dobras, numa das esquinas que a carruagem virou. Leland então assentou-se, defronte novamente à mãe, e lhe perguntou sorrindo: mamãe, quando é que nós vamos voltar ao orfanato? Leland, nunca mais voltaremos a esse lugar. Mas mamãe, eu quero tanto voltar.
Eles são os meus irmãos, os órfãos. Cala-te, meu filho. Tu não sabes o que dizes. Esta é a ralé da sociedade. Você é filho do homem ou um dos homens mais ricos da Califórnia, governador. Ah, mamãe, mas eles são os meus irmãozinhos. Não diga isso, Leland. Nunca mais voltaremos a esse lugar. Eu me arrependo de ter te trazido. Leland não disse sequer mais uma palavra. Foram em silêncio para a grande mansão. Ao chegarem, Leland abriu a porta da carruagem, subiu as escadarias correndo e foi para o seu quarto. À hora do almoço, Leland não veio almoçar. Madame ficou preocupada. Pediu aos empregados para que pudessem ver. Leland não queria descer para o almoço. Então Madame foi ao quarto. Leland deitado sobre a cama, chorando. E ela perguntou, mas o que é isso, meu filho? Por que está chorando? Ah, mamãe, porque eu estou com saudades dos meus irmãozinhos, os órfãos. Mas, meu filho, essa conversa de novo. Eu já te disse que nós não voltaremos àquele lugar. Mas, mamãe, Leland se levantou da cama. Foi à sacada do seu quarto e perguntou de que lado? De que lado é o orfanato, mamãe? Ah, meu filho, fica daquele lado do subúrbio da cidade. Pois é lá que moram os meus irmãozinhos, os órfãos. Eu quero vê-los de novo, pois você nunca mais os verá. Isso eu te asseguro. Leland começou a chorar e desenvolveu uma febre intermitente. Madame ficou muito preocupada, mandou chamar o médico da família. Ele examinou e disse que se tratava de uma enfermidade, um conflito psicológico. Era uma febre emocional. Madame Stanford tinha duas opções. Ou levar Leland ao orfanato, ou tirá-lo dos Estados Unidos da América. Ela disse, eu prefiro a segunda opção. Madame Stanford mandou preparar uma viagem de transatlântico para poder sair dos Estados Unidos, indo em direção à Europa. Leland, quando soube da viagem, ficou até um tanto quanto animado. No dia marcado, daí a 2, 3 dias, tudo estava ali preparado para a viagem. O povo foi despedir-se de Madame Stanford, a esposa do governador. Ali no porto, Leland e a sua mãe acenavam da mureta do navio. E quando o navio foi se afastando cada vez mais do porto, eis então que Leland perguntou à sua mãe, mamãe, daqui do navio, para que lado fica o orfanato? Madame suspirou profundamente e disse, meu filho, essa conversa de novo deve ficar para aquele lado. Ah, mamãe, é lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Quando é que vamos visitá-los novamente? Aquilo irritou profundamente Madame. Ela tentou desconversar. E à medida que o navio foi se afastando cada vez mais, os dias foram se passando. De vez em quando, Leland tocava no assunto. Não parava de falar nos órfãos. E Madame cada vez mais irritada com aquela situação. Quando eles chegaram na Europa e foram visitar Roma, ficaram hospedados em um hotel de luxo. E Leland contraiu uma enfermidade, uma peste que deu no navio. A mãe ficou super preocupada. Mandou chamar os melhores médicos da Itália e por mais que examinassem, não conseguiam dar o diagnóstico. Mandou chamar os médicos da Rainha Vitória. Eles poderiam, naturalmente, examinar o menino. Ela tinha dinheiro, quanto custasse. Os médicos vieram, examinaram e deram o diagnóstico da enfermidade que não tinha cura. Ela viu aos seus olhos o pequenino Leland cada dia definhando mais. A viagem foi suspensa. Madame e os empregados
cuidavam de Leland naquele hotel de luxo. Ela, dia e noite, ao lado da cama do filho, suarento, com os olhos esbugalhados. Num desses dias em que ele delirava, de repente lhe disse: veja, mamãe, veja, eles estão chegando. Quem, meu filho? Quem está chegando aqui? Os meus irmãozinhos, os órfãos. John, Mary, Peter. Eles vieram, mamãe, eles vieram me buscar. Meu filho, você está delirando. Não tem ninguém aqui. Aqui só temos nós dois e os empregados. Ah, mamãe, eles estão aqui. Eles estão me estendendo as mãos e chamando. Madame Stanford começou a chorar. Pegou nos seus braços com certa dificuldade o filho, aconchegou-o junto do peito, levantou-se da cama com ele no colo, pediu os empregados para abrirem a janela que dava para a sacada, e ela então, naquele dia que já estava escurecendo, ela apontou adiante e disse: meu filho, fica bom. Fica bom porque a sua mãe promete que quando nós voltarmos para São Francisco, eu te levarei para visitar os seus irmãozinhos, os órfãos. A mamãe, disse Leland, agora já é tarde demais. Madame Stanford, chorando, trouxe o filho de volta à cama. E naquela noite, ele regressou à pátria espiritual. Madame Stanford já não era mais a mesma. O coração transido de dor. Mandou preparar o corpo, embalsamando. E 20 dias depois, ela chega em São Francisco da Califórnia. A guarda de honra estava ali colocada no porto. A multidão veio participar do sepultamento. Enquanto a guarda tocava os ritos fúnebres, o esquife foi descido. Atrás do esquife estava Madame Stanford. Havia emagrecido, marcada pela dor, pelo sofrimento de ter visto seu único filho partir. O governador a recebeu, os dois se abraçaram, choraram muito. O esquife foi colocado numa carruagem e Madame então disse ao marido: antes de sepultar o meu filho, eu preciso fazer algo. Faça o que quiser. E à frente do cortejo, Madame foi andando pelas ruas de São Francisco. Chegou no subúrbio e diante do orfanato, ela abriu aquela carruagem onde estava o esquife e, como uma tresloucada, começou a gritar: Leland, meu filho, aqui estão. Aqui estão os teus irmãos, os órfãos. Perdoe-me, meu filho, a minha estupidez. Perdoe-me por não ter compreendido as suas palavras. Madame sepultou o filho nos jardins da sua residência e mandou plantar uma roseira para que as rosas pudessem demonstrar as lágrimas de sangue que ela havia vertido pela morte do seu pequenino Leland. Na lápide de Carrara, mármore, ela mandou escrever: aqui dormem os olhos verdes de meu filho. 30 anos depois, esse acontecimento, um jornalista brasileiro chamado Felício Terra esteve em São Francisco com Madame Stanford. Agora, ela morava no subúrbio, numa casa pequenina, com poucos móveis. Madame Stanford havia perdido os contornos, a elegância. Era agora uma matrona que demonstrava felicidade. Foi ela quem narrou essa história que acabamos de contar. Madame Stanford contava no misto de alegria e de dor.
Os seus olhos muitas vezes nublaram-se de lágrimas ao narrar os acontecimentos. Outras vezes esboçava nos lábios o sorriso. Felício Terra, o jornalista, perguntou a Madame Stanford: a senhora é feliz? E ela disse: nunca fui tão feliz. Porque o nosso destino é ser feliz. Aprendi com a vida, nos movimentos da dor, a encontrar na intimidade do meu coração a felicidade. Compreendi que a felicidade não está fora de nós, está na intimidade do nosso coração. Um ano depois que meu filho faleceu, eu ajudei o orfanato, onde, segundo ele, moravam seus irmãos, os órfãos. No segundo ano, eu fiquei viúva. O governador faleceu e eu estava de posse de uma imensa fortuna. Então, no terceiro ano da morte de Leland, eu construí um orfanato. Mas vi que era insuficiente. Então, no quarto ano, eu resolvi construir a Universidade Stanford para levar aos corações a educação, a instrução, formando homens e mulheres de bem. A Universidade Stanford é uma das maiores e mais reconhecidas dos Estados Unidos. A história de Madame Stanford nos faz meditar sobre o tema que nos foi proposto nessa noite. Nosso destino é ser feliz. Mas o que é a felicidade, meus amigos? Todos nós lutamos por conquistar e a encontrar. Um poeta nordestino, brasileiro, chamado Vicente de Carvalho, ele nos diz que felicidade é um pomo, que nós pomos sempre onde não nos encontramos. A felicidade está sempre longe de nós. Quem mora em Cruz das Almas, no interior da Bahia, diz assim: ah, se eu morasse em Paris. Se eu morasse em Paris, eu seria muito feliz. E quem mora em Paris? Ah, se eu morasse em São Paulo. Eu seria tão feliz se morasse em São Paulo, no Brasil. E quem mora em São Paulo? Ah, se eu morasse em Belo Horizonte. E quem mora em Belo Horizonte? Ah, se eu morasse em Cruz das Almas. Quem mora na montanha, adora o mar. Quem mora à beira do mar, adora a montanha. Porque nós sempre somos assim. Nós, as criaturas humanas, sempre estamos buscando tão longe a felicidade. Sempre depositamos a condição de ser feliz em objetos, em coisas, em pessoas, em lugares, e perdemos a oportunidade de poder encontrá-la na intimidade do nosso ser. Do ponto de vista filosófico, a felicidade tem uma grande história. Disse que no princípio acreditava-se que felicidade era o poder, porque quem pode compra, quem compra goza, quem goza é feliz. Então acredita-se e acreditou-se durante muito tempo que a felicidade é ter, é possuir. Mas será que isso realmente traz felicidade? Acabamos de poder juntos viajar na história de Madame Stanford, que possuía tanto, que tinha tanto, e que, no entanto, foi marcada por uma grande infelicidade, a dor do sepultamento do seu filho. Com todo o dinheiro que possuía, foi incapaz de comprar a saúde dele, recuperando da enfermidade, da peste que contraiu no navio. Tem muitas pessoas, meus amigos, que são escravas daquilo que têm, outras são escravas daquilo que não possuem, sempre buscando longe experiências
que poderiam ser encontradas quando olhamos para dentro, quando analisamos ao nosso entorno. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela diz que nós somos escravos de uma felicidade condicional. Eu só serei feliz quando? Eu só serei feliz se. E o prazer, essa conquista fugidia, ela é muito passageira. Ficamos alegres naquele instante, mas logo, logo a realidade chega. Dizem os estudiosos que o melhor do prazer é esperar. O Pequeno Príncipe, no livro de mesmo nome, ele diz uma frase extraordinária. Se tu dizes que vai chegar às 4, eu te espero desde as 2. Essa ansiedade positiva, é este prazer que é conquistado quando a pessoa chega, que nos alegra, que nos traz tanta bem-estar. Mas logo, logo, passado algumas horas, um dia ou 2, aquele ser, nosso parente, nosso amigo, que chegou na nossa residência, já começamos então a ter os desgastes, as discussões, as problemáticas surgem e aquela alegria inicial é esquecida. Então, constatou-se, os estudiosos, os filósofos, que felicidade não podia ser ter as coisas. E acreditou-se, então, que felicidade era não ter nada. Porque quem não tem nada, qualquer coisa que ganha, fica feliz. E também não pode perder, porque não possui nada. Mas será que não ter nada traz felicidade a alguém? Será possível? Então, é claro que nenhum conceito nem outro se encaixava para poder estabelecer o que era a felicidade. Um terceiro sábio, um grande pensador da filosofia, depois dos anteriores, que trouxeram conceitos acerca da felicidade, Epicuro e Diógenes, eis que surge então Zenão de Sítio, que vai dizer que a infelicidade é a dor, o sofrimento, as amarguras, as adversidades, mas que a felicidade é essa atitude estoica de poder ter coragem de lutar, de enfrentar a dor física e a dor moral. Mas será que a felicidade se exprime somente por meio da dor? Será que realmente para nós podermos encontrar a felicidade é necessário nós despertarmos dessa coragem para enfrentar as adversidades? Somente assim seremos felizes? Então Sócrates, o grande filósofo e pensador, ele vem dizer que a felicidade não é ter nem deixar de ter. Não é simplesmente ter coragem para lutar. Felicidade vem do interior e depende de 3 fatores: consciência tranquila, coração pacificado e caráter reto. No dizer do grande filósofo, seriam as 3 condições necessárias para nós sermos verdadeiramente felizes. Somente é feliz quem pode olhar para trás sem ter vergonha do passado. Quem não tem culpa, não tem remorso, este é realmente feliz. Porque ter ou não ter são secundários. O importante é ser. Porque ter é um estado de paz. Que nós vamos ser é um estado de paz, melhor dizendo, que nós conquistamos. O ter é passageiro. Então é necessário nós trabalharmos a intimidade do nosso coração para podermos enxergar que a felicidade está mais próxima de nós do que imaginamos. Mas alguns dirão que nas páginas da Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, diz o Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo.
Porque este é um mundo de ilusões, um mundo transitório. E realmente, no dizer da doutrina espírita, coadunando com a proposta do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, mas começa neste mundo, quando nós nos dispomos a amar. Que a felicidade é um estado de plenitude com Deus. É quando nós estamos bem conosco mesmo, independente das situações que estão ao nosso derredor. A única fatalidade que nós temos quando nascemos é que um dia vamos morrer. Mas a única fatalidade que nós temos como espíritos imortais é a nossa felicidade. É adquirir a evolução necessária ao nosso espírito, alcançando a perfeição, não absoluta, que está nas mãos de Deus, mas a perfeição relativa para aquilo que fomos criados. Então, a felicidade é esse estado interior, porque o prazer é um estado de sensação. A felicidade é um estado de emoção que desperta dentro do nosso ser. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, na questão 922, ele perguntará se haverá alguma soma de felicidade comum a todas as pessoas. Porque o que para mim é felicidade, para você não é. O que para você é felicidade, muitas vezes para mim não representa. Então ele diz, benfeitor espiritual, espírito de verdade, que a felicidade comum a todos os homens, do ponto de vista material, é a posse daquilo que é necessário. E do ponto de vista moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Percebemos que os conceitos estão muito imbricados. O conceito de felicidade que é trazido por Sócrates, quando ele diz que felicidade depende de 3 fatores: consciência tranquila, coração pacificado e caráter reto. E a doutrina espírita que diz que a posse do necessário, a fé no futuro e a consciência tranquila. Mas talvez alguns dos nossos internautas que estão nos acompanhando perguntará: será possível ser feliz num mundo marcado de tantas dores, de tantos sofrimentos? Será possível nós sermos felizes passando por uma experiência como essa da pandemia, que tem assolado as vidas, milhares e milhares de pessoas morrendo? Será que é possível ser feliz? Sem dúvida que sim. Não é aplaudir o sofrimento. Não é fingir que ele não existe, mas é enxergá-lo de maneira diferente. É vivenciarmos a experiência com outros olhos. Jesus nos disse no seu Evangelho: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Muitas pessoas desavisadas dizem que nós, os espíritas, fazemos apologia à miséria, à dor, ao sofrimento, que acreditamos que esse é o caminho da felicidade. Mas isso não é verdade. A divindade nos criou para sermos felizes e deseja que nós alcancemos isso por meio do nosso esforço, do nosso trabalho. E vários são os caminhos que levam à felicidade. Um deles é a dor, esse aguilhão, que às vezes é necessário, já que pelo amor nós não estamos conseguindo enxergar as possibilidades. A Dama Stanford precisou vivenciar essa experiência tão marcante em sua vida. Segundo Chico Xavier, uma das maiores dores que a criatura humana pode sofrer aqui na Terra, um pai e uma mãe que sepultam um filho. Mas ela conseguiu canalizar a sua dor em amor, estendendo a tantas outras criaturas, primeiramente aos órfãos, e entendendo a possibilidade da educação, chegando ao ponto de vender tudo o que possuía para poder construir e erguer a Universidade de Stanford.
Então, é possível nós podermos trabalhar os recursos interiores para podermos alcançar a tão sonhada felicidade. Porque a felicidade verdadeira, ela só é possível quando nós amamos. É também Joana de Ângeles que diz que só é solitário aquele que não é solidário. Os nossos amigos, quando nos apresentaram nessa noite, falaram a respeito de um projeto que nós fazemos parte, a Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza atividades aqui no Brasil, como também na África, e visitando por diversas vezes Moçambique, realizando em loco as atividades junto aos nossos irmãos, nós vimos com os nossos próprios olhos a dor e a miséria. E vimos o poder de resiliência desse povo. Podemos ver estampado nos olhos de crianças, jovens, adultos e até idosos a alegria de viver, mesmo estando numa condição tão precária. Pessoas que às vezes se alimentam uma vez por dia. As crianças, no projeto, que recebe alimentação diariamente de segunda a sexta. Idosos que nós fomos visitar em suas casinhas de pau a pique, chão batido, sem nenhum móvel. Outros que viviam debaixo de árvore, comendo sementes de árvores socadas, fazendo aquela papa numa água pardacenta, tomando uma única refeição diária e demonstrando, através da fala, a gratidão a Deus, os cânticos de louvor. Então nós percebemos que a felicidade ela pode ser alcançada em mínimas coisas, quando nós passamos a valorizar, a enxergar a nossa vida com outros olhos. Certa ocasião, questionaram a Chico Xavier qual teria sido o momento mais feliz da sua vida. E o Chico, esse homem que viveu 92 anos de idade, com certeza deve ter tido momentos de muita felicidade ao longo dessa larga trajetória. Ele meditou para responder ao jornalista e então ele disse: eu me lembro quando eu morava na cidade de Pedro Leopoldo. Estava no ponto de ônibus esperando a condução para me levar a Belo Horizonte, onde deveria pagar uma conta que estava vencendo naquele dia, somente no banco, na capital. Se não pagasse naquele dia, com certeza, juros no dia seguinte. Era o último ônibus que eu deveria tomar para dar tempo ao chegar à capital, com o banco aberto. E quando eu ia entrar dentro do ônibus, eu escutei uma voz me gritando, de uma criança: "Sou Chico, sou Chico". Eu pensei em se tratar de algo muito importante, grave. Olhei para o motorista. O motorista que me conhecia disse: "Sou Chico, precisa se decidir. Ou espera a criança ou vá conosco, que eu não posso esperar". Então desci do ônibus, condução partiu, e eu fiquei aguardando o menino que vinha correndo, lá de longe. E quando ele chegou perto de mim, estava suarento, esbaforido, com muita dificuldade na respiração, com as mãozinhas para trás. Então ele estendeu para mim um ramalhete de flores e disse: Sochi, trouxe para vós, é do jardim de Deus. Ele deve ter roubado em qualquer jardim qualquer. Então ele me abraçou e eu senti uma vibração que nunca havia sentido na minha vida. E esse foi o dia mais feliz da minha vida. As pequeninas coisas que às vezes não têm significado, nós podemos encontrar a felicidade. O poeta João Cabete, um musicista espírita já desencarnado, que escreveu
tantas e belas músicas falando acerca do Evangelho, da proposta de Jesus para todos nós, pôde anotar em sua pena uma bela canção que diz: andei por longos caminhos a procurar por você. Pisei em tantos espinhos e não encontrei você. As noites sempre tão frias, estrelas eu não as vi. Andei contando os dias, sempre esperando você. Às vezes fico pensando, por que eu vivo assim? Eu passo a vida sonhando, pensando como é você. Seu nome é felicidade. Assim eu ouvi dizer. Meu mundo é sempre saudade, saudade é o meu viver. Felicidade vem, comigo vem morar. Felicidade tem quem vive a cantar. Eu canto esta canção, chamando por você. Felicidade vem florir meu coração. Andei por longos caminhos, mas hoje eu encontrei você. Que nós possamos realmente encontrar a felicidade nestes longos caminhos da vida, despertando dentro do nosso coração a alegria de viver. Nós vamos agora retornar para o nosso papo, chamando a nossa querida Marcela para que seja conosco, para também trazer os questionamentos dos nossos internautas, como o nosso George, se houver algum questionamento em torno do tema. Agradecendo, é claro, aos nossos internautas, a presença, o carinho de todos, pedindo para que deixem o seu like no vídeo, compartilhem para que outras pessoas também possam assistir, e inscrevam-se no canal da instituição, ativando inclusive o sininho, para que possam receber outras notificações quando novos vídeos forem postados. Sensacional, Elerson. Muito emocionante a história, e com um fundo de muita reflexão também. Foi assim, acho que para todas as pessoas que estão acompanhando, né, e entender que é possível sim ser feliz. E felicidade não é desse mundo, ela começa aqui. Então a gente precisa também fazer, para poder olhar para trás e falar assim, não, eu vou ser feliz sim. Ser feliz com muita gratidão, com muita solidariedade, companheirismo, fé. E eu acho que todos que estão aqui presentes na sala estão bastante tocados. Antes de passar para o George, eu só queria falar que tinha tem várias pessoas aqui, mas alguns centros também se fizeram presentes. O Centro Espírita Caminho da Verdade, de Ceabra, na Bahia, o Centro Espírita Paulo de Tarso, de Conceição da Feira, o Centro Kardecista Nosso Lar, de Maragogipe, o Centro Espírita Ceareiros do Amor, o Ceareiros do Bem, de Santo Amaro, a Casa de Redenção Mensageiros da Luz, a Conceição da Almeida, o Centro Espírita Luz e Redenção e o CF de Feira de Santana, ou seja, estamos bastante representados aqui, né? E para a gente é muito gratificante isso, porque a gente está sabendo que as pessoas estão buscando, então sábado à noite poderia estar sei fazendo o quê, mas estão buscando informações para serem melhores, né? E eu passo para você, Jorge, a palavra, se você tiver algum comentário, você quiser falar alguma coisa. Wellington, foi um presente para todos nós, presente para o movimento espírita e para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Muitos comentários aqui de agradecimento, de gratidão, né? Nós sabemos da sua missão, né, como divulgador da doutrina, e tem aqui Angelina dos Santos agradecendo, abençoando a todos nós.
Alexandre Almassi, muita luz a todos neste dia, né? Temos aqui também Wagner Tavares, que é um frequentador assíduo aqui nas lives. Se a fé é acreditar no que está por vir, ser feliz é acreditar desde agora que viveremos plenos quando alcançarmos a evolução. Margarida Benício, também agradecendo, felicitando a todos nós. É um grupo grande de pessoas, né? Gratidão. Lucênia Massetti, Marisa Ferreira, belíssimo evento. Então, muita gratidão, muito agradecimento. E assim, o conhecimento que você trouxe para a gente aí, através das histórias, das referências, só nos faz compreender melhor que podemos realmente ser felizes. Entender a nós mesmos, entender o nosso processo de evolução. Isso que é a grande beleza que a doutrina nos traz, né? Esse olhar, como você falou aí, né? Tem um olhar diferente para a vida, tem um olhar diferente para as dores que nós recebemos, como Stanford, né? Dona Stanford, ela nos traz essa belíssima história, né? E que você colocou de maneira tão singela e tão tranquila para nós. Nós só temos a agradecer. Algum comentário, Ellison? Pode, se quiser falar mais alguma coisa, fica à Isso, antes vontade. de fazer a prece final, aí a gente gostaria que você fizesse os comentários finais mesmo. Queria apenas agradecer o carinho dos nossos internautas, a presença de todos nessa live, de todas as casas espíritas aqui representadas, também algumas do interior de Minas Gerais, de outros estados aqui do Brasil. É uma alegria podermos sempre nos unir. Isso também é felicidade. Nós podemos utilizar os recursos tecnológicos que nos são oferecidos para divulgar o bem pela internet, demonstrando que todos os recursos que a divindade nos oferecem podem ser canalizados quando bem utilizados. Nós possamos meditar sobre isso, possamos aproveitar esses dias de pandemia para estarmos conectados com Jesus, com seu evangelho, com o aprendizado. E queríamos finalizar a nossa participação trazendo uma frase muito marcante do evangelho, que acalenta e que consola os nossos corações, que fala também de felicidade. Vinde todos vós, que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Nós possamos acreditar nisso, deixando que Jesus possa realmente envolver os nossos corações em muita paz e muita alegria. Muito obrigada, Wellington, por tudo. E vamos convidar a George para fazer agora a nossa prece final. Eu queria agradecer ao Ellison mais uma vez, a Marcela, a Marcos Túlio, que está nos bastidores, a comissão organizadora desse evento, né, que faz parte de várias casas espíritas de Cruz das Almas, né? Então, a missão foi cumprida mais uma vez, e que possamos estar o ano que vem, né, juntos, novamente, fazendo todo esse trabalho. Então, vamos acalmar nossas mentes e numa prece de agradecimento, uma prece de gratidão a todos aqueles que estão envolvidos, encarnados e desencarnados, que fizeram isso acontecer. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a Deus, nosso Criador, causa primeira de todas as coisas, que possa, com a sua infinita bondade, trazer até nós as energias necessárias para que possamos alcançar a compreensão da felicidade. E que Deus, na sua infinita bondade também, possa nos dar a força para a aprovação, dar a luz para procurar essa verdade que nos traz a todo momento. Que nós não temos, às vezes, os olhos e os sentimentos para esse envolvimento. Espiritualidade amiga, queremos agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de entender mais um pouco do teu evangelho, das tuas leis.
Entender que nós somos espíritos passando por um momento encarnados para o aprendizado. Que esse aprendizado seja pleno e que nós possamos, através da doutrina espírita, alcançar a plenitude um dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos oriente e nos traga a felicidade plena no momento correto. Que assim seja. Assim seja. Em nome da organização do evento, eu agradeço a todos os presentes, a George, Marco Túlio, e especialmente aos nossos palestrantes. Hoje, com essa maravilha que foi a presença do Ellerson Santos aqui conosco. Muito obrigada a todos, muita gratidão a todos, e que ano que vem a gente esteja novamente aqui realizando toda essa tarefa. E todos os dias nos melhorando um pouquinho mais. Verdade. Obrigada. Uma boa noite para todos e um excelente final de semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.